E agora vamos aos principais destaques do mercado financeiro com Luiz Arthur Nogueira. A gente sabe que ontem foi feriado, né, Luizinho? Feriado de proclamação da República, bolsa fechada, mercado parado. Hoje voltamos tudo ao normal, né? Verdade, com muito mau humor, viu, Paula Nobre? Bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças, notícias ruins lá fora e também aqui no Brasil. Começando com a notícia aqui no Brasil. Governo eleito Lula negocia com o Congresso deixar fora do teto de gastos durante 4 anos todo o orçamento previsto para o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, como queiram. Claro que o mercado financeiro fica com temor, porque quando você fura teto de gastos, você piora o risco fiscal do país, isso pressiona juros para cima, naturalmente a inflação também sobe e, consequentemente, piora o clima econômico. Lá fora, a notícia ruim veio do Reino Unido, inflação muito alta, 11,1% em outubro, é a maior inflação anual em 41 anos, o que certamente vai fazer com que o Banco Central da Inglaterra eleve ainda mais juros, assim como o Banco Central Europeu e o próprio Banco Central Americano. Quanto mais alta for a taxa de juros lá fora, maior o risco de recessão. Isso tudo se reflete no mau humor hoje aqui no mercado financeiro. Vamos para o telão conferir a abertura do índice Bovespa em queda de 0,27% aos 112.851 pontos. No próximo gráfico, a gente vai ver o comportamento das bolsas globais, lembrando que as bolsas americanas ainda não abriram, elas abrem 11h30 pelo horário de Brasília, portanto, o resultado no azul aqui reflete ontem, porém, o índice futuro das principais bolsas americanas, esse índice aponta para uma queda nesta quarta-feira. O que já ocorre na Europa, pregão em andamento, Frankfurt em queda de 1,06%, em Londres 0,29% de perdas, em Paris 0,64% e em Madrid queda de 1,12%. Na Ásia, pregão fechado, tivemos em Xangai perdas de 0,45%, em Tóquio uma leve alta de 0,14%, em Hong Kong queda de 0,47%. E no próximo gráfico, o mercado de câmbio, hoje o dólar caindo um pouquinho aqui no Brasil, 0,11%, vendido a R$ 5,30, já o euro subindo quase 0,60%, vendido a R$ 5,53. E quem continua apanhando é o Bitcoin, hoje perdendo 1,91% aos 16.577 dólares. E para comentar o momento do mercado financeiro, as perspectivas para o ano que vem, nós temos um convidado aqui nos estúdios da Jovem Pan News, é o Rodrigo Knudsen, ele que é gestor de fundos da Empíricos Investimentos. Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui na Jovem Pan. Prazer é todo nosso. Rodrigo, como é que você vê esse momento desafiador, tanto no Brasil, em relação ao debate das contas públicas, quanto lá fora, em relação a uma inflação alta e persistente? Começando por lá fora, de fato, a Europa está com bastante problema com a inflação. A gente viu aí a Inglaterra batendo esse recorde negativo de inflação, chegando a 11%, mais de 11% no ano, né? E o resto da Europa vai para o mesmo caminho. Já nos Estados Unidos, dados de inflação têm melhorado por lá. A gente já começa a ver uma luz ali no final do túnel. Resta saber se vai parar os juros em 5% ou mais por lá. E como vai reagir o resto da Bolsa por lá, porque faz muito tempo que não se vê juros tão altos nos Estados Unidos, desde 2008. Então, as próprias empresas não estão acostumadas a captar num juros tão alto assim. Já no Brasil, todo mundo na espera aí do que vai ser da PEC da transição, vai ser o primeiro indicativo direto aí do novo governo Lula sobre questões econômicas, né? A gente ainda espera que ele seja bastante razoável, né? Ele não vai fazer nenhuma loucura, mas essa PEC da transição vai ser o primeiro indicativo. A gente não acha que vão dar waiver para 4 anos, não achamos que vai ser um valor absurdamente alto. A gente acha que o Congresso e a negociação junto com o Lula vai trazer coisas razoáveis. Então, a gente até fica um pouco construtivo com o Brasil e com o estresse dos mercados, abrem ainda algumas oportunidades.
Interessante, Rodrigo. Logo após a vitória de Lula, o mercado viveu alguns dias de lua de mel, mas na semana passada o presidente eleito gerou um ruído dizendo que em nome do combate à pobreza, em nome do combate à fome, ele estaria disposto a romper teto de gastos, questionou responsabilidade fiscal e neste momento ele está no Egito, na COP27, conversou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para negociar esses 4 anos de orçamento do Bolsa Família fora do teto de gastos. Nesse contexto, você acha que o próximo passo emblemático seria a gente conhecer quem será o ministro da Fazenda e a partir desse perfil a gente vai conseguir traçar se vai ser um governo de fato responsável do ponto de vista fiscal ou se pode vir a ser um governo que não vai respeitar tanto essa questão do teto de gastos? De fato, o mercado estressou bastante com essas notícias da PEC da transição, né, com o próprio grupo de transição da parte econômica, onde você tem uma pessoa muito bem aceita pelo mercado, que é o Pércio Arida, mas 3 outros que são questionados de um jeito ou de outro, né? A grande questão é que uma coisa é o discurso, outra coisa é o ato, e a gente ainda não teve nenhum ato, tirando essa equipe de transição, mas é uma equipe de transição. A gente não teve nenhum ato do novo presidente na área econômica, né? A PEC da transição vai ser a primeira coisa, só que a gente ainda não sabe o que vai sair dela, né? Mas, de qualquer maneira, temos uma luz amarela piscando, né? E o mercado não vai perdoar. A gente já viu isso acontecendo na Inglaterra com o plano da Liz Truss, né? E a gente sabe que o Lula é bem esperto, ele sabe disso, ele brinca, fala o mercado é nervoso, mas ele é bem esperto, ele é experiente, passou por 2002, que foi um ano muito difícil, onde o Brasil estava numa situação muito pior que está agora. Então, é uma pessoa experiente que a gente julga que vai ser razoável nas escolhas. Senão o mercado não vai perdoar. É o que a gente espera, e se o presidente eleito Lula tiver alguma dúvida sobre a importância de responsabilidade fiscal, basta olhar para a Argentina e perceber que é um país que caminha para uma inflação de 100% neste ano. Agora, Rodrigo, nesse contexto ainda de muitas incertezas, como é que nós brasileiros, nós investidores, podemos proteger o nosso bolso? A gente tem um contexto de renda fixa pagando juros altos, mas tem também muita oportunidade na Bolsa de Valores e outros investimentos. Queria que você instruísse a nossa audiência quais são as melhores opções deste momento na visão de vocês da Empíricos Investimentos. É claro que tudo depende do perfil do investidor, né? Tem pessoas mais arrojadas, menos arrojadas, mas agora tá bem tranquilo de achar bons investimentos no Brasil. O próprio juros Selic está num patamar muito alto, né? E no caso, ele deve ficar assim até, com certeza, ali o segundo semestre. Então, se você quiser ser conservador, você pode investir apenas nos juros, vai te dar 14% ao ano, a inflação vai estar caindo, então você vai ter um juros real muito alto só investindo na Selic, sem risco nenhum. Você pode, se você quiser olhar mais para o longo prazo, investir nos títulos indexados à inflação. Com esses 3 de mercado, estão pagando muitos juros reais. Então, você consegue IPCA mais 6% investindo em juros em títulos atrelados ao IPCA até 2032. Então, você não acha esse tipo de juros pelo mundo afora. E a Bolsa, é claro, até antes da Bolsa, o pré-fixado agora, nesses 3, ali no curto prazo para janeiro de 2025, né, os títulos pré-fixados devem dar um belo retorno, porque eles estão precificando que não haverá queda dos juros, estão precificando que vai ter alta dos juros, estão precificando de fato um crash aqui no Brasil. E a Bolsa, é claro, a Bolsa está com preços muito baixos, né? As ações estão depreciadas, mas aí é para o investidor mais arrojado, pensando para o longo prazo. Olhando proteção mesmo, né? Se você achar que o Lula não vai ser razoável, a gente vai caminhar para uma Argentina, você deveria montar uma posição dolarizada, investindo no exterior, né? Só que eu ainda acho que vamos ter um ponto melhor
para fazer essa parcela no exterior. A gente acha que o dólar a 5,30 está muito alto, deve ter alguma janela de oportunidade do dólar a 5 ou menos para quem não tem montar uma parcela no exterior que é saudável para todos os investidores. Rodrigo, rapidamente, o mercado trabalhava com um cenário de que o Banco Central iria cortar juros a partir de meados do ano que vem. Tem risco disso não acontecer e, ao contrário, o Roberto Campos Neto, que comanda o Banco Central agora autônomo, ter de elevar os juros? Sim, não é o nosso cenário base. Né? Nosso cenário base é de uma razoabilidade ali do novo governo, mas se ele continuar, saiu essa PEC da transição com waiver de 4 anos, começa a gastança, né? Uma equipe econômica que o mercado não goste, o dólar vai estressar, né? O dólar vai subir, né? Os juros vão subir, né? A bolsa vai cair e infelizmente não vai ter queda dos juros. Daí você começa a pensar, os juros a 14%, né? Não tem país que resista a isso por muito tempo. Então, é possível, não é nosso cenário base. E o Banco Central independente, o que vai fazer? Apareceu a inflação, vão voltar a aumentar os juros. Hora certa na PAN, 11 horas 27 minutos. Para a gente encerrar a entrevista, Rodrigo, como é que vocês na Empíricos enxergam bitcoins? Bitcoin apanhando muito, né? Perdendo bastante. Tem gente que vem aqui no estúdio e fala, cai fora disso, é loteria, ninguém controla. E tem gente que acha que faz sentido ter um pouco de criptomoedas como uma diversificação de investimentos. Qual é a opinião de vocês? Então, a gente gosta, né? Mas no atual momento está extremamente complicado, né? A gente gosta para o longo prazo como uma diversificação, é a diversificação da diversificação, né? Algo completamente diferente, fora do sistema financeiro, tentando se integrar. Então é uma coisa muito nova ainda, é difícil até falar do que vai ser o futuro, mas a gente gosta como diversificação, mas o atual momento é extremamente complicado, com a FTX quebrando, agora notícias que foi hackeada, então muita falta de informação, existem diversas moedas aí que realmente são lixos, mas sobre o Bitcoin específico, ele deve ser o sobrevivente. Mas o atual momento é extremamente complicado para montar uma posição. Rodrigo Knudsen, gestor de fundos da Empíricos Investimentos, esteve conosco aqui nos estúdios da Jovem Pan News. Obrigado, Rodrigo. Um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado, foi um prazer. E o mercado financeiro vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, ao vivo, às 11h15, para mais uma vez medir o termômetro aí do humor do mercado financeiro. Vamos torcer para que melhore a partir de amanhã, se tiver um cenário mais claro lá fora em relação à inflação e aqui dentro sobre esse risco do rompimento de teto de gastos durante 4 anos.